Acabámos de cantar Só Tu És Digno. E ouvi este versículo que está em Abacuque 3, versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E nós estamos a viver tempos de perda. Nós estamos a viver tempos em que muitos já perderam o seu emprego por causa do Covid-19. Abacuque diz que ainda que a oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, contudo, Ele confiará no Senhor. O que é que tu perdeste nesta manhã que seja impedimento de tu louvares e continuares a glorificar o nome de Deus? Nada de que seja pouco que tu tenhas hoje na tua despensa, que não seja o suficiente para Deus fazer um milagre, mesmo sem ter recursos financeiros neste tempo. Então confia, porque Deus, Ele é digno de tudo. Ele é digno de toda a alma. Ele é digno da nossa nação, da nossa geração, dos nossos filhos. Tudo é dele, tudo lhe pertence. Por isso continua a glorificar, porque é Deus quem te vai recompensar no meio das lutas, no meio das perdas e no meio das dificuldades. Aleluia, Deus, te glorificamos, Pai. Amém. Amém, igreja. Podem se assentar. Cumprimento-vos com a paz do Senhor. Hoje eu venho compartilhar a palavra de Deus para convosco. E como eu disse, nós estamos em tempo onde a comunicação social passa muita informação do perder. A economia, ela está cada vez a decrescer. Os postos de trabalho estão cada vez mais a serem abandonados. Peço desculpa, mas parece que estou com um pouco falta de ar. Parece não, é realidade. Muitos têm ficado sem trabalho. Todos aqueles que estavam de contratos temporários, muitas das empresas dispensaram essas pessoas. E neste momento, muitos se calhar podem dizer que não têm recurso financeiro porque o trabalho, aquilo que era o seu único recurso, falhou. Mas Deus, Ele não falha para connosco, quando nós também não nos desviamos do caminho do Senhor. E a palavra que eu venho trazer nesta manhã é perder sem te perderes. Dá para entender? Perder, mas sem te perderes. E não é fácil nós aceitarmos as perdas da nossa vida. Quem é que aqui gosta de perder? Por exemplo, homens. Isto é mais de homens. Quando homens se juntam para fazer uma disputa, um jogo de PES, de FIFA 2020, já, né? FIFA 2020. Quando eles se juntam e quando perdem, como é que eles ficam? Misericórdia. Não, vamos jogar outra vez, que desta é que eu vou ganhar. Porquê? Alguns têm mal perder. Então não desistem enquanto pelo menos não conseguirem ganhar um jogo. Não é? Mulheres, quem é que gosta de perder a sua juventude? E começar a dar lugar às rugas? Aquelas... Por mais cremes que a gente ponha, anti-rugas de manhã, anti-rugas à noite, elas começam a vir. E por mais que a gente as tente esconder, muita base, pós, brilho, quando se tira... Aí quando lavamos a cara, elas estão lá. Para nos lembrar que a nossa juventude, ela não fica, a gente vai perdendo. Então, nós vemos que na vida, na verdade, ninguém gosta de perder. O que é certo é que é um facto que perder faz parte da vida. Nem sempre tudo corre, nem sempre tudo acontece da forma como nós desejamos, da forma como nós planeamos. Mas ainda bem que assim o é. Porque nem sempre tudo aquilo que nós planeamos, nem sempre tudo aquilo que nós desejamos e projetamos para a nossa vida é o melhor para nós. Por isso é que às vezes portas se fecham e nós não entendemos porquê. Mas eu tinha todas as qualidades, todas as qualificações para aquele cargo. Eu era a tal. Mas não me aceitaram. A rapariguinha ao lado que nem sequer tinha licenciatura, ela ficou. Porquê? Porque Deus tinha algo melhor para a tua vida. Então não era ali.
Por isso portas às vezes se fecham, por isso a vida nem sempre nos diz sim. Ela também nos diz não. Por mais que nós tenhamos todas as qualificações para aquele sim, mas a vida ela também nos diz não. E nós precisamos de aprender a lidar com as perdas da vida, nós precisamos de aprender a lidar com essas derrotas. E isso começa desde que nós somos crianças, desde que nós somos pequenos. Sim, começa aí. E infelizmente ainda vemos muitos pais a estragarem os seus filhos, porque não lhes ensinam que perder também é crescer. Eles são treinados somente para quê? Para ganhar. E por causa deles não crescerem aprendendo que perder também faz parte para crescer, eles se frustram com as perdas da vida. Eles não sabem perder. Eles se frustram. Por outro lado, às vezes também têm filhos em que os pais ensinam que perder faz parte da vida, mas eles não querem aprender. E porque não querem aprender, jovens, adolescentes, aprendam. Perder faz parte da vida. Mas quando nós aprendemos a perder, nós também depois aprendemos a recuperar e a ganhar. Então é um processo. E nós temos que aprender com essas perdas da vida. No entanto, e se calhar nós conhecemos alguém que não sabe perder. E pessoas que não sabem perder, elas ficam paralisadas porque elas têm medo de perder. E é muito simples nós encontrarmos este tipo de situações. Alguém que pela primeira vez começou a namorar e para ela era o cara. Era ele. Ele é a minha cara metade. Não vou encontrar mais ninguém em lugar algum. É ele. E ela está tão apaixonada e ela vive tanto que aquilo é dela, que quando perde, quando o namoro termina, ela não está pronta para arriscar de novo. Porque ela tem medo de voltar a perder e ter a mesma desilusão que teve na primeira vez. E por vezes nós vemos isso, pessoas que tiveram o primeiro casamento, mas não se conseguem envolver com mais e apostar numa nova relação, porque têm medo de voltar novamente a perder. Então, pessoas que não sabem perder, elas ficam paralisadas, mas elas passam horas, dias, se for preciso uma vida inteira, com medo de perder. E o pior de tudo é que quando perdem algo ou alguém, elas canalizam todas as suas forças, todo o seu tempo a pensar naquilo que perderam. É ou não é? Quantas vezes nós valorizamos e damos mais importância àquilo que nós perdemos do que àquilo que nós ganhamos? Já pensaram nisso? Eu esta semana tive uma experiência muito engraçada, não foi comigo, mas eu só me dava vontade de rir. E eu vou compartilhar com vocês, acho que a pastora não se entende, não se importa, ela não está aqui, melhor ainda, mas está a pastora. O que é que aconteceu? Esta semana a pastora foi comprar uma bicicleta daquelas pasteleiras. Ela já andava doida há montes de tempo a tentar comprar uma bicicleta daquelas, mas elas são caras. E ela conseguiu encontrar a bicicleta exatamente que ela queria e ela começou a namorá-la. Mas o preço ainda estava muito caro. Até que o preço baixa assim, quase dado. Imaginem, quase dada, praticamente mesmo dada. E ela não perdeu a oportunidade, ela foi logo de manhã, foi logo ao continente, foi buscar a bicicleta, agarrou na bicicleta, pôs dentro do carro. Entretanto, nós tínhamos coisas combinadas para resolver, ela veio ter comigo. Quando ela veio ter comigo, nós precisávamos da bagageira livre porque íamos buscar coisas à ação social. E acontece que ela tem que tirar a bicicleta do carro. E quando ela tira a bicicleta do carro, ela repara que o pneu da frente estava furado. E ela percebeu que o pneu furou-se num pequeno pionês que estava dentro da bagageira. Quando ela percebe isso, ela fica, eu não acredito. Como é que é possível? Eu acabei de comprar a bicicleta. Como é que eu não vi o pionês a pôr a bicicleta dentro do carro? Este tamanho. Como é que eu não vi o pionês na bagageira que me furou o pneu da bicicleta? E ela passou a tarde inteira, eu ainda não acredito nisto. Eu ainda não acredito que agora à tarde, quando chegar a casa, não vou poder dar uma voltinha na minha pasteleira. Como é que eu fui permitir uma coisa destas? E eu fiquei a pensar, e aquilo fez todo o sentido. Ela ganhou o quê? Aquilo que ela mais queria, que ela já andava a namorar há muito tempo. O quê? A bicicleta, a pasteleira. E o que é que ela perdeu? O pneu. E o que é que ela começou a valorizar? O pneu. Não aquilo que ela tinha ganho. E nós somos assim. Isto é um mero pequeno exemplo. Mas o que acontece é que nós somos assim na nossa vida. Então, perder, ela faz parte da nossa vida. Mas o que muitas das vezes também acontece é que quando nós perdemos, nós também por vezes saímos do caminho.
nós nos desviamos, nós nos desfocamos, porque perdemos algo. E esse algo pode ser um namorado, pode ser um bem, pode ser algum ente querido, não é? E eu gostava de partilhar convosco alguém que perdeu, mas que não se perdeu. E está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. E vamos ler todo o texto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu, ele foi treinado por Elias para ser profeta. E Eliseu, ele tinha, assim que Elias morre, Eliseu, ele abre uma escola de profetas. Eliseu, ele começa a treinar homens para serem profetas de Deus. E nessa escola de profetas estava um homem. Esse homem, na escola de Eliseu, aluno de Eliseu, ele morre. E ao morrer, ele deixa o quê? Uma mulher, mais 2 filhos e mais dívidas por pagar. Esse homem morre, deixa a sua mulher, 2 filhos e dívidas por pagar. E o que é que acontece? Vem o credor, após a morte do marido. E ele vai fazer o quê? Buscar os seus únicos 2 filhos, para que pudessem lhe servir como escravos, como forma de pagamento da dívida. E o que eu acho extraordinário nesta mulher é a forma como ela responde perante a perda. Olhem o que esta mulher faz, e nós vemos que esta perda, ela não é uma perda qualquer. Ela não perdeu um iPhone, ela não perdeu um carro, ela não perdeu uma casa, ela perdeu alguém. E esse alguém não é um alguém qualquer, esse alguém é o seu marido. E quem é o marido? Quem era o marido naquele tempo? Quem é o marido nos dias de hoje? A posição do marido daquele tempo ainda é a mesma nos dias de hoje. E o marido, ele é o homem da casa. O marido, ele é o líder da casa. O marido, ele é o sacerdote. O marido, ele é o profeta da casa, ele é o provedor, aquele que traz o mantimento para a casa. Ele é a cabeça do lar, aquele que gera, aquele que organiza, aquele que dá as ordens. Então ela perde, e o que ela perde não tem preço. O que ela perde não dá para quantificar, não dá para dimensionar o seu valor. Então nós conseguimos perceber que esta mulher perde, e ela perde muito. E ela perde tanto que, se ela não tivesse o equilíbrio emocional, e se ela não estivesse firme na sua fé, esta mulher se iria perder em depressão. E quem sabe, em suicídio também. O que é que ela tinha mais a perder? Havia perdido o marido. Estava prestes a perder os 2 filhos. Ela iria ficar sozinha. Uma viúva sozinha não se sustentava e tinha que mendigar o seu pão. Então ela perde, e ela perde e muito. Mas porque esta mulher, ela é equilibrada, porque esta mulher, ela tem fé, esta mulher nos ensina algo muito importante. Ela nos ensina que no meio das perdas, no meio das dificuldades, o único lugar onde nós podemos encontrar a solução, o único lugar onde nós podemos encontrar o descanso, é na compreensão da soberania de Deus. É na compreensão da soberania de Deus. E o que é isso, a soberania de Deus? A soberania de Deus, ela significa que Deus, ele está no controle. Independentemente do que é que tu tenhas perdido, Deus, ele está no controle. Soberania de Deus significa que Deus, ele tem o domínio absoluto, ele tem o domínio total sobre tudo e todos.
Soberania de Deus significa que Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Significa que soberania de Deus significa que Deus, Ele tem autoridade e poder para dar, mas Ele também tem poder e autoridade para retirar. E nós vemos esse exemplo em Jó. Quem conhece a história de Jó? Quem foi Jó? Ele não perdeu uma vida da sua família. Jó, ele em apenas um só dia, ele perdeu 10 filhos. Imagina o que é em um só dia, tu estás perante 10 caixões porque vais enterrar 10 filhos, todos, nenhum ficou. Como se não bastasse, Jó, ele também perde todos os seus recursos financeiros. Ele perde todos os seus bens. E Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Dá para entenderes o quanto ele perde? Ele perdeu tudo. Como se não bastasse. E como se não fosse suficiente, Jó ainda perde a sua saúde. A Bíblia diz que Jó, ele é ferido com chagas malignas, desde a ponta do alto da sua cabeça até à ponta dos seus pés. A Bíblia diz que ele tinha que se coçar com um pedaço de telha. O sofrimento de Jó foi muito. Mas como se ainda também não bastasse, ainda tem uma companheira que, por não ter um equilíbrio emocional e talvez a sua fé não estar firme, ela aconselha Jó a negar Deus, ela aconselha Jó a amaldiçoar a Deus, estava-me a faltar a expressão, a amaldiçoar a Deus e morrer, porque era mais fácil do que ela ter que estar a assistir a tanto sofrimento. Mas Jó, ele é uma pessoa equilibrada. E Jó, ele reconhece a soberania de Deus. Ele confia na soberania de Deus. Ele confia que ele perdeu tudo, mas ele confia que Deus ainda está no controle da sua vida. Ele confia que ele já não tem nada, mas ele continua a acreditar que Deus é quem vai acrescentar. E Jó, nós conseguimos encontrar isso quando ele diz, versículo 1, capítulo 21, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou. Em tudo isto Jó nunca atribuiu culpa a Deus por todas as suas perdas, por toda a sua dor e por toda a sua dificuldade. Porquê? Porque Jó confiava na soberania de Deus. E nós, às vezes por perdas tão insignificantes na nossa vida, é o suficiente para nós nos perdermos dos caminhos. Às vezes foi um bem material que tu perdeste. Sei, tiveste que entregar a tua casa, o teu carro, não conseguiste pagar mais no banco. E isso é o suficiente para tu te desviares, não confiares mais em Deus. Mas quando isso acontece, é porque a nossa fé, o nosso coração, ele não estava em Deus. Ele estava no bem. Ele estava no recurso. Por vezes a nossa fé ela não está em Deus, ela está nos nossos recursos financeiros, ela está no nosso trabalho, ela está nos nossos bens. E quando nós perdemos, então nós perdemos também a fé, porque o nosso coração ele estava nos bens e não em Deus. Mateus 6:21 diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde é que tu tens depositado o teu coração? Na soberania de Deus? Na fé? Ou tens colocado o teu coração nos recursos, nos bens materiais, naquilo que é o teu sustento? E nós temos que aprender a descansar o nosso coração quando perdemos algo. Porque se turba o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Porque se perturba o teu coração com as perdas. E sabes, se tu não encontrares o teu descanso na soberania de Deus, o que nós vemos a acontecer muitas vezes é as pessoas encontrarem o descanso para as perdas na medicação, entraram em depressão e agora vivem da medicação, vivem e mal. Elas encontram o descanso fechando a porta do seu quarto e se isolando de tudo e de todos. Elas encontram o descanso deitadas numa cama, esperando nunca mais acordar. Por isso, muitas vezes nós vemos centros de saúde cheios de pessoas a pedirem renovação de baixa e da medicação para a depressão, estão depressivas, porque não sabem perder e porque não confiam na soberania de Deus. Outra situação que nós vemos é que em tempos de crise e de perdas,
Em tempos de deserto, esta mulher ela não abre mão daquilo que ela tem por direito. Ela já perdeu o marido e agora ela está prestes a perder os 2 filhos. Mas ela não está disposta a abrir mão daquilo que Deus lhe deu. Ela não está disposta a abrir mão da herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. E ela não está disposta a abrir mão disso. Por isso ela vai ter com o homem de Deus, ela sabe a quem recorrer. E ela vai ter com o profeta, com o homem de Deus. E ele conta, olha, o credor veio e vai-me levar os meus únicos 2 filhos. E o profeta diz, e o que é que queres que eu te faça? Diz-me o que é que tens em casa. Olha, eu tenho uma botija de azeite. E o que é que o profeta disse? Eliseu, então vai, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, pede muitas vasilhas, não poucas. Ouve. A recolha que esta família fez das vasilhas vazias representa o tamanho da fé daquela mulher para acreditar que o milagre iria acontecer dentro da sua casa. E ela recolhe o máximo de vasilhas que consegue dos seus vizinhos. Ela entra dentro da sua casa e começa. Traz uma vasilha, filho. E ela vai e despeja da vasilha que tem. Mas a vasilha que ela tem era pouco. Ela diz que é pouco o que eu tenho. Só tenho uma vasilha de azeite. E ela começa a encher 1, 2, 3. A Bíblia não diz quantas são, mas são muitas. São muitas ao ponto de ela conseguir pagar toda a sua dívida e ainda viver do resto. Então são muitas. O azeite naquele tempo era um bem precioso, valoroso. Porque o azeite ele servia de combustível para as lamparinas e também para cozinhar. Era algo precioso. E ela, daquele pouco que ela tinha, ela achava que não ia dar em nada. Ela disse para o Eliseu, é pouco o que eu tenho. Mas quando nós dizemos para Deus, é pouco o que eu tenho na minha despensa, Deus diz, é o suficiente para eu fazer um milagre na tua casa. Quando tu dizes, é pouco o que eu tenho na minha carteira, Deus diz, é o suficiente para eu fazer um milagre, para tu pagares as tuas dívidas. Quando tu dizes que é pouco, Deus diz que é o suficiente. Ele não diz que é muito, Ele diz que é o suficiente para aquilo que tu precisas. O que é que tu perdeste? E o que é que tu achas que não é suficiente para Deus conseguir fazer na tua vida, perante o pouco que tu tens na tua casa? E é interessante, quando o texto diz que o azeite, ele não parou. O azeite, o texto diz que o azeite parou, não diz que o azeite acabou. É interessante, ele diz parou, mas não acabou. E não acabou porque a fonte desse milagre é Deus. A fonte onde tu vais buscar aquilo que tu precisas é Deus. E essa fonte, ela é infinita. Essa fonte é inesgotável. Essa fonte, ela não acaba. Por isso é aí que tu tens que ir buscar o teu milagre. É em Deus. Qual é o milagre que tu precisas? Sabes o que é que eu ainda vejo mais nesta mulher? O milagre aconteceu. Ela podia, por ela própria, pensar, espera, eu agora já tenho o azeite. Eu sei o que é que eu tenho que fazer para conseguir pagar as minhas dívidas. Mas ela não age por ela própria. Ela volta de novo a Eliseu e pergunta, aquilo que tu me mandaste fazer aconteceu, e agora? E Eliseu diz o quê? Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos viverão do resto. Às vezes, e muitas das vezes, infelizmente isso acontece, no momento da dificuldade, no momento da perda, muitos vêm ter com os pastores, com os líderes, pedindo ajuda, pedindo auxílio, orando pelo milagre. E quando o milagre chega, não regressam para contar que o milagre aconteceu. Pastor, recebi o cheque que eu não estava à espera. Então agora vai e paga as tuas dívidas. Vai e paga tudo o que tu deves e do que sobrar tu ainda vais viver dele. Eliseu, quando a mulher regressou e contou o milagre que tinha sido cumprido como ele havia dito, Eliseu, ele não disse, agora vai ao shopping, compra umas roupas novas, compra uns sapatos, vai comprar um carro para não andares a pé. Estás muito cansada de andar a pé, compra um carro, carregar as compras na mão, compra um carro, compra um perfume. Não, Eliseu disse, vai, primeiro pagas as tuas dívidas e depois viverás do resto. Não foi o contrário. Primeiro pagas as dívidas, depois viverás do resto.
Sabem, Deus não abençoa pessoas que não são boas gestoras. Têm as dívidas penduradas no frigorífico. Mas a prioridade quando recebeu o cheque foi ir ao shopping. E as dívidas continuaram lá penduradas. Mas quando nós voltamos à presença de Deus e agradecemos por aquele cheque que chegou que não esperávamos, Deus, Ele faz o infinitamente mais. Do pouco até que pode ser aquele cheque, tu pagas as tuas dívidas e ainda vives do resto. Mas isso é quando tu voltas para saber e agora o que fazer. Quando não és tu que tens o domínio sobre aquilo que tu recebeste, mas quando tu entregas esse domínio nas mãos de Deus, Deus, aconteceu um milagre. E agora, o que é que eu tenho que fazer? E é Deus quem te vai direcionar. É Deus quem te vai gerir, organizar-te, ajudar-te. E nesta manhã eu pergunto, para quem é que tu deves? Talvez tu tenhas perdido um dia o teu trabalho. Com isso tu fizeste dívidas e Deus te abençoou com um trabalho ainda melhor. Mas tu pagas tudo, menos para quem deves. E Deus abençoou-te com um trabalho melhor para tu pagares as tuas dívidas. Mas tu compras um carro novo, tu trocas de sapatos, tu trocas de vestuário, mas não pagas para quem deves. Deus nos ensina a nós honrarmos os nossos compromissos. Para quem tu deves. Não importa de quantas parcelas tu vais ter que dividir a dívida para conseguir pagar, não importa, vai pagando, Deus vai te recompensar. Vai investindo em pagar essas dívidas, porque no final Deus vai te recompensar. Deus vai te exaltar. Mas não deixes de pagar as tuas dívidas. E Deus, Ele não tem compromisso de sustentabilidade da bênção com quem não é íntegro, com quem não é sério nos seus negócios. Esta mulher, ela foi íntegra, ela foi séria perante o profeta, perante Deus. O profeta é Deus na terra. E ela foi séria. Ela cumpriu à risca tudo aquilo que o profeta lhe falou. Por isso, a sua vida foi abençoada. E nesta manhã eu quero te perguntar, o que é que tu perdeste? Com esta pandemia do Covid-19, o que é que tu já perdeste? E o que é que está por um fio fazer-te abandonar o caminho de Deus? Quando tu saíres do caminho, uma coisa tu vais saber, não vais encontrar a solução. Tu vais te afundar mais. A depressão, ela vai chegar, porque é o que o mundo tem, depressão. Mas em Deus tu tens a solução. Então não saias do caminho. Coloca-te de pé nesta manhã. O que é que tu perdeste na tua vida que te levou a afastar, ou que já estavas a pensar em sair dos caminhos de Deus? Algo aconteceu no teu ministério, tu já estás a pensar em largar o ministério. Vou-te dizer uma coisa: não abandones sonhos, não abandones projetos, porque tudo à tua volta apenas mostra a perda. Porque ainda no meio da perda e do pouco que tu tens para avançar nesse projeto, Deus fará o muito. Deus fará acontecer. O que é que tu perdeste que te faz abandonar a fé? Se tu perdeste, entende uma coisa. Entende a soberania de Deus. Confia na soberania de Deus. Ele é fiel. Ele não falha. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, porque o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, diz: Quem é a soberania de Deus? E diz assim, Timóteo: Ele é o bendito, Ele é o único soberano, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o único que é imortal, Ele é o único que habita em luz. A Ele seja dada toda a honra, todo o poder, para todo o sempre. Amém. Este é o Deus que nós servimos. E nós precisamos de confiar na soberania de Deus. Se perderes, não te percas. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Confia nisso. Recebe esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Pai, eu oro, ó Deus, pelos meus irmãos, Pai. Deus, todos aqueles, Senhor, que nesta fase de pandemia, Senhor, do Covid-19, Pai, perderam trabalho, perderam os seus postos de trabalho, perderam o seu único recurso financeiro no seu lar. Mas, Pai, nós sabemos, ó Pai, que nós podemos ter perdido, Senhor, algo aqui nesta terra, mas nós sabemos que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Sabemos que o domínio, Senhor, ainda está sobre as Tuas mãos. E sabemos, ó Pai, que onde portas se fecham, novas se abrem. Ó Pai, nós acreditamos, Pai, que o melhor ainda está por vir. Mesmo no meio de crise, mesmo no meio de dificuldade, mesmo no meio das perdas, o Senhor ainda consegue fazer novos caminhos. Rios fluirão, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Pai, mas ajuda-nos, Senhor, a permanecer em fé. Ajuda-nos a confiar, Senhor, na Tua soberania, Senhor. Ajuda-nos a depender de Ti e não nos desviarmos pelas perdas que chegam até à nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Deus, e amém.